Talvez você ainda não tenha percebido ainda, mas você vai sofrer. Você vai perder pessoas, vai ser rejeitado, vai tomar inúmeras decisões erradas, vai se arrepender, vai ter dias que não vai querer levantar da cama e algumas coisas simplesmente vão dar errado. Você pode fazer tudo certo e ainda assim algumas coisas podem dar errado. E talvez seja justamente por isso que no fim ser positivo é a única opção. Mas calma lá, não é porque tudo vai ficar bem, mas porque você ainda vai ter que viver. E eu acho curioso, como que a gente fala de positividade hoje? Pense positivo. Tudo acontece por uma razão. Vai dar certo, você precisa acreditar. E sinceramente, às vezes isso é uma merda. Porque tem coisa que simplesmente dói. Tem coisa que não tem lado bom. Tem coisa que você perde e não recupera. E tem pessoas que vão embora. Tem oportunidade que você perde, momentos que nunca vão voltar. E fingir que isso não existe não é positividade. É fingimento. E eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar de outra coisa. De uma positividade que não depende da vida ser boa. Porque talvez ser positivo não seja olhar para um problema e dizer, isso vai dar certo. Talvez seja olhar para ele e dizer, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou descobrir. É uma diferença pequena, mas muda tudo. Porque você para de precisar que a realidade seja exatamente como você gostaria, para conseguir sentir alguma coisa, ou sentir felicidade, ou para até mesmo continuar vivendo. E eu comecei a perceber isso quando eu tive um momento muito estranho comigo mesmo. Um momento em que, por alguns instantes, eu consegui olhar para minha própria vida de uma maneira diferente. E eu percebi uma coisa que me incomodou muito. Eu parecia um robô. Eu fazia coisas, pensava coisas, queria coisas, mas quanto daquilo realmente vinha de mim? E quanto eu simplesmente tinha aprendido observando outras pessoas? Eu via alguém fazendo alguma coisa, eu queria fazer exatamente. Via alguém vivendo de determinada maneira, achava que deveria viver daquela maneira. Via alguém sendo admirado, então eu queria ser admirado também. E aos poucos eu fui confundindo o que eu realmente queria com o que eu achava que deveria querer. E talvez você também faça isso. Você já olhou pra alguém viajando e pensou que precisava viajar, por exemplo? Sei lá, que alguém ganhando dinheiro e sentiu que tá atrasado, um corpo melhor, sabe? Ou até mesmo um casal feliz e achar que tá sozinho e que nunca vai encontrar alguém. Enfim. Só que o que você nunca fez foi olhar de fato pra dentro. Porque você passa tanto tempo olhando pra fora que esquece de perguntar, mas eu quero isso. Ao invés de isso seria bom? Ou isso faria as pessoas me admirarem? Sabe? Esse tipo de coisa. Eu quero de fato. E talvez seja aí que começa uma vida mais verdadeira. Quando você para de tentar construir uma versão de si mesmo que parece interessante e começa a experimentar de fato as coisas, você começa a fazer coisas porque gosta, não porque vai postar, ganhar dinheiro, ou porque alguém vai te elogiar, parecer inteligente, sei lá. Você faz porque simplesmente faz, porque você quer. E talvez isso pareça pouco, só que é enorme. Porque pela primeira vez você não tá tentando ser alguma coisa, você tá apenas vivendo. Eu acho que foi aí que eu comecei a pensar sobre positividade de uma maneira diferente. Porque se eu não consigo controlar tudo que acontece comigo, o que exatamente eu tenho? Eu acho que eu tenho a maneira como eu escolho olhar pra isso. Não completamente, não o tempo inteiro. Eu também fico puto, triste, com medo. Também quero desistir de algumas coisas. Só que eu posso escolher não transformar cada dificuldade em uma sentença sobre quem eu sou. Eu posso falhar sem decidir que eu sou um fracasso. Posso ser rejeitado sem decidir que eu não sou digno de amor. Ou eu posso estar perdido sem acreditar que minha vida acabou. Posso ter um dia ruim e não transformar a minha vida inteira em um dia ruim. Eu acho que talvez seja isso que a gente esquece. A gente não precisa estar bem o tempo inteiro. Aliás, ser positivo não significa estar feliz o tempo inteiro. Você pode estar triste, pode chorar, pode reclamar, pode dizer que alguma coisa foi uma merda, pode admitir que tá cansado, só que ainda assim continuar escolhendo a vida. Porque existe uma diferença entre isso tá doendo e minha vida é uma merda. Existe uma diferença entre eu fracassei e eu sou um fracasso. E existe também uma diferença entre eu tô perdido e eu não tenho futuro. A primeira frase ela descreve um momento, a segunda transforma um momento em identidade. E talvez seja aí que a gente começa a se destruir. Porque a vida é muito maior do que aquilo que está acontecendo agora. Você pode estar em uma fase horrível e ainda assim existir alguma coisa amanhã que você nem consegue imaginar hoje. Uma pessoa que você ainda não conheceu, um lugar que você ainda não viu, uma música que você não ouviu, uma conversa que ainda não teve, uma coisa que você ainda vai aprender.
e até mesmo uma versão de você que ainda nem existe. Você não sabe. E esse é justamente o ponto. Você não sabe. E talvez exista alguma beleza nisso. A gente quer tanto ter certeza, quer saber se vai dar certo, quer saber se aquela pessoa vai ficar, se aquele dinheiro vai aparecer, sabe? Quer saber se vai conseguir mudar. Mas talvez viver seja justamente continuar mesmo sem saber. Você não precisa ter certeza de que a vida vai ser boa. Você só precisa estar aberto à possibilidade de que ela seja. Isso também mudou a maneira como eu comecei a olhar pra mim. Eu parei de pensar que eu precisava me transformar em uma pessoa perfeita para finalmente começar a viver. Porque eu nunca vou ser perfeito. Eu vou continuar errando, mudando de ideia, tendo inseguranças, fazendo coisas das quais eu vou me arrepender e tudo bem, tá ligado? Eu não sou uma máquina que precisa ser constantemente atualizada. Eu sou humano. E pessoas são confusas, contraditórias, egoístas, até mesmo generosas, fortes e até completamente frágeis. E talvez ter empatia por si mesmo seja simplesmente aceitar isso. Não usar teus erros como desculpa, mas também não usar seus erros como motivo pra se odiar. Talvez a vida nunca entregue aquilo que você imaginou. Talvez algumas coisas não aconteçam. Talvez você não se torne exatamente quem imaginou quando você era mais novo. Isso não significa que você fracassou. Talvez só signifique que você realmente e finalmente começou a pensar por conta própria. Porque existe uma coisa muito estranha sobre crescer. Você passa anos tentando descobrir quem você é, e em algum momento percebe que talvez não exista uma resposta definitiva. Você só vai vivendo, experimentando, errando, gostando, deixando de gostar, conhecendo, perdendo, mudando. E talvez o objetivo, de fato, nunca tenha sido encontrar uma versão final de você. Talvez fosse apenas continuar descobrindo. Então, quando eu digo que no fim ser positivo é a única opção, eu não tô dizendo pra você acordar amanhã e fingir que tá tudo bem. Porra, eu odeio esse tipo de gente. Mas às vezes as coisas simplesmente acontecem e são ruins. Mas depois que acontecem, você ainda tá aqui. E talvez essa seja a única coisa que importa naquele momento. Você ainda pode escolher alguma coisa. Pode sair de casa, pode conversar com alguém, pode começar de novo, sei lá. Pode mudar de ideia, pode fazer alguma coisa que simplesmente porque você gosta. Olhar pro céu, música, tentar, falhar e tentar de novo. Pode simplesmente estar vivo, sabe? A vida ela não precisa ser perfeita para ser vivida. Você não precisa saber exatamente para onde tá indo. Não precisa ter tudo resolvido. Não precisa ser a melhor versão de si mesmo. A gente costuma se cobrar, sabe? E não tô falando pra você ser um bosta, porra, não fazer as coisas, não tentar ser bom numa coisa. Não é isso. Mas você não precisa ter esse peso nas costas. Você não precisa parecer feliz. Você só precisa continuar aberto. Aberto pra descobrir, pra mudar, pra sentir, pra viver coisas que ainda não existem na tua cabeça, porque no fim, se você vai estar aqui de qualquer maneira, se você vai continuar acordando amanhã, se a vida vai continuar acontecendo, gostando você ou não, talvez valha a pena escolher o lado que ainda permite alguma esperança, não é mesmo? Não uma esperança cega, não a esperança de que tudo vai dar certo, de novo, mas aquela pequena esperança de que talvez ainda exista alguma coisa boa que você ainda não conheceu. E talvez isso seja suficiente. Muitos talvez, né? Porque no fim, a vida vai continuar sendo difícil. Você vai continuar perdendo, vai continuar errando, vai continuar tendo dias ruins, mas você também vai continuar encontrando coisas, pessoas, lugares, ideias, momentos. E talvez você nunca saiba qual delas vai mudar alguma coisa dentro de você. Então, se você ainda não sabe o que fazer da tua vida, tudo bem, vai descobrir. Se você tá perdido, tudo bem, anda um pouco. Se você não sabe quem você é, experimenta. Se alguma coisa deu errado, respira. Você ainda tá aqui. E enquanto você estiver aqui, a tua história ainda não acabou. No fim, talvez ser positivo seja a melhor e a única opção. Não porque a vida sempre merece o nosso otimismo, mas porque você merece descobrir o que ainda pode acontecer. E talvez essa seja a pergunta. O que você ainda não viveu porque estava ocupado demais tentando descobrir quem deveria ser? Sem ilusão.